Olá, gente, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou eu aqui mais uma vez gravando um vídeo, trocarmos uma ideia. Quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui com vocês e a vocês também por terem assistido aos meus vídeos. Peço que mais uma vez assistam, compartilhe com suas amigas, com seus amigos, dê um clique se gostou, se não gostou, né? E faça os seus comentários. É de fundamental importância esse contato nosso, porque é um feedback, é um retorno. Às vezes eu fico pensando que estou agradando e não estou agradando nada, né? Então é necessário que vocês digam se estão gostando ou se não estão gostando, para que eu possa ou continuar com o assunto ou para mudar, né? Fazer alguma alteração, tá certo? Hoje eu vou falar de uma situação seguinte. O trabalhador rural, né, segurado especial, para ele se aposentar, nada melhor do que um repeteco, né, ele precisa de comprovar, né, 15 anos, né, ter 55 anos mulher, 60 anos homem e está trabalhando no momento em que requer aposentadoria, por exemplo, hoje dia 17 de junho, se você requerer ao INSS hoje, você tem que ainda estar trabalhando na sua roça, no teu terreno, teu grupo familiar, mas provar 15 anos para trás. Não precisa ser contínuo, mas você tem que provar que você é agricultor, que você tem algum contrato de arrendamento, tenha com documentos que provem que você exerce a função de agricultor. Caso contrário, você não consiga esta prova, nem tudo está perdido, pois a Lei 11.718 de 2008 introduziu um parágrafo, o parágrafo terceiro na Lei 8.213 de 91, que é a lei orgânica, né, da Previdência Social, ou seja, aquela que determina os benefícios, né, que a Previdência Social pagará aos seus segurados, tá certo? Então ela diz o seguinte: aquele que não conseguir, né, comprovar que ainda se encontra trabalhando na roça, que é segurado especial e e não consiga provar 15 anos com documentos idôneos, documentos corretos, documentos que demonstrem que você exerceu sempre a profissão de agricultor, quando você não conseguir se aposentar, não vai para perder a esperança. Só que tem uma punição, vamos dizer assim, não é a palavra certa, não é punição não. Mas você faz o seguinte, você pede aquele direito de se aposentar, a mulher 55 e o homem 60. Ou seja, a mulher vai se aposentar aos 60 e o homem aos 65. Quando você completar 65 anos, mesmo que você não tenha essa documentação, você tem chance de ganhar uma aposentadoria como trabalhador rural, tá certo? Porque vai contar o período que você era agricultor, mas o período que você trabalhou, por exemplo, no setor público, no setor privado. Então, por exemplo, é comum que um jovem, né, ele foi para o Rio de Janeiro, para São Paulo, trabalhou lá, trabalhou, por exemplo, 10 anos da sua vida como contribuinte do INSS, mas ele não tem como provar que há 15 anos ele exerce a função de agricultor. Quando ele completar 65 anos, ele vai se aposentar contando os dois tempos, os tempos que ele trabalhou na iniciativa privada e o tempo que ele que está trabalhando como agricultor. Um exemplo, eu expliquei em vídeos anteriores que você pode trabalhar por ano, né, fora do campo, fora da zona agrícola, vamos dizer assim, 120 dias. Né? Você pode trabalhar aqui em região como Santa Cruz de Capibaribe, Taquaritinga, que tem muitas facções, né, que são organizações que costuram por encomenda, né, dos grandes revendedores, né, os grandes vendedores de tecido, de roupa, né? E você às vezes ultrapassa 120 dias. Se você ultrapassar 120 dias, você já descaracterizou da condição de segurado especial. Mas quando você completar a mulher 60 anos e o homem 65, mesmo que você perdeu a condição de segurado especial, você se iguala a todos os outros segurados que se aposentam aos 65 anos, homem e 60 mulher, tá certo? Então é muito importante. Mesmo a gente, claro que eu estou falando de forma ainda que o judiciário ainda não se pronunciou, porque a emenda constitucional 103 de 2019 não mencionou isso. Então nós entendemos que esse plus, essa chance, né, essa segunda chance do segurado especial se aposentar, ela permanece mesmo com a reforma constitucional que envolveu a Previdência Social em 2019, tá certo? É, é,
essa é uma espécie de aposentadoria, né? Ela continua, no meu entendimento, ela continua válida, mesmo com a reforma constitucional de 2019, tá certo? É um tipo de aposentadoria que você vai somar, repito, você vai somar o tempo que você trabalhou, por exemplo, você arrumou um emprego na prefeitura, num determinado município, você não prestou serviço de agricultura, você prestou serviço, sei lá, você foi ser motorista de um caminhão da Secretaria de Obras, você foi ser merendeira num grupo escolar, você saiu da situação, mas quando você não tiver o tempo, né, de comprovar, como comprovar vamos dizer assim, esses 15 anos como segurado especial, você vai juntar os dois tempos, aquele tempo que você trabalhou para a prefeitura como merendeiro ou como motorista do caminhão, como me referi, e como trabalhadora rural, tá certo? É muito importante esse detalhe, porque muita gente não se preocupa em construir documentos, né, de guardar documentos, e quando vai se aposentar tem essa dificuldade de prova. Aí não perdeu a chance, você já tem uma segunda chance, que é você se aposentar mulher aos 60 e o homem aos 65, tá certo? Tem algumas decisões jurídicas que eu vou mencionar aqui, porque são de extrema importância para confirmar aquilo que eu falei até agora, né? Tem aqui ele é juiz, né? O juiz, né? Segundo o juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, ele é juiz do tribunal. Eu não sei se ele já se aposentou. Eu sei que ele é autor de um excelente livro, Manual do Direito Previdenciário, né? Que ele fala exatamente isso, né? Que o STJ, ao reconhecer essa espécie de aposentadoria, assentou que é permitido ao segurado contar com o período urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima, ou seja, aqueles 15 anos que você tem que provar, né? E para obter o benefício, tá certo? Isso é uma decisão do STJ, foi no RESP, né, 1367479 do Rio Grande do Sul, que foi publicado no Diário de Justiça do dia 10/9/2014. E também o RESP 17712-789 de São Paulo, também publicado no dia 19/12/2017. Tá? No mesmo diapasão, assim, na mesma linha, na mesma trilha, né, o TRF da 4ª Região sumulou o mesmo entendimento, como segue assim. Vamos lá, a súmula, né, do STF, do TRF da 4ª Região. A concessão de aposentadoria híbrida, né, ou mista, prevista no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, não está condicionada ao desempenho de atividade rurícola pelo segurado, ao momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ou seja, quando você requer a aposentadoria, sendo, pois, irrelevante a natureza do trabalho exercido nesse período. Ou seja, isso também serve para o trabalhador rural e o trabalhador urbano. Vamos dizer que uma pessoa aqui em Santa Cruz, ele está trabalhando, né, no setor privado, mas ele não tem tempo para se aposentar. Quando ele completa 65 anos ou 55, caso mulher, ele pode se aposentar também, tá certo? Também tem uma ação civil pública que é muito interessante, que ela diz assim, foi no sentido, vamos lá, né? Julgada procedente foi no seguinte sentido, essa ação civil pública, de que para ter direito à aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, ou seja, independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional desenvolvida, rural ou urbana. Não interessa se você estava trabalhando no setor urbano ou se você está trabalhando no setor rural. O importante é que essas duas se juntam, né? Essas duas atividades elas se juntam para você contar com o seu período de carência, tá certo? Você se aposenta, tá bom? A turma nacional de uniformização também é nesse mesmo sentido, ou seja, o trabalhador rural ele tem uma chance de se aposentar mesmo que ele não consiga provar, né, os 15 anos que ele precisa provar perante o INSS para quando ele completa 65 anos, homem e 60 mulher. Então isso é de muita importância. Tá, gente? Então eu acho que com esse vídeo eu dei quase por encerrado o assunto sobre a aposentadoria do trabalhador rural.
Eu pretendo, se Deus quiser, nas próximas semanas, fazer um levantamento, fazer um estudo amplo, né? E vou acabar passando novamente pela aposentadoria do trabalhador rural, porque eu vou insistir nesse direito previdenciário, porque ele é muito importante, porque ele atinge várias situações em que eu acho necessário e muito importante que todo segurado, todo homem, toda família deve ter a respeito, conhecimento a respeito dos direitos, porque é na Previdência Social que estão muitos direitos nossos, direito a auxílio doença, auxílio reclusão, salário de maternidade, na aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, enfim, aposentadoria por contribuição, embora que essa já tenha sido extinta pela reforma constitucional de 2019, mas tem aqueles que já estão no mercado. Todas essas informações eu vou passar com muito carinho para vocês. Tá? Eu quero já de antemão agradecer, né, a todos os segurados especiais do que me assistiram. Espero que vocês continuem me assistindo, porque o assunto que eu falarei nas próximas semanas também diz respeito a vocês, só que será de forma mais abrangente, tá certo? Talvez vamos dizer assim, eu vá ter mais liberdade, né, para falar de uma forma mais genérica, porque para falar da aposentadoria do segurador rural, do segurado especial, trabalhador rural, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado para não falar coisas que não são verdadeiras, cometer erros, todos nós cometemos, mas eu não posso, né, vamos dizer assim, tem que ter muita responsabilidade, porque tudo aqui que eu falei diz de respeito à vida de vocês. Se eu passei alguma informação errada, vai prejudicar vocês mesmos. Mas eu tenho certeza que eu fiz com muito carinho, que eu fiz com muita atenção e voltarei a falar sobre esse assunto, mas como eu falei, de uma forma geral. Espero ter contribuído, tá, com vocês, espero que vocês fiquem satisfeitos. Como eu falei no início do vídeo, vocês assistam o vídeo até o fim, porque o que está acontecendo? A maioria das pessoas não tem tempo, acham que não tem tempo de ficar 20, 30 minutos ouvindo informações. Se as informações, toda informação ela é útil, pode não servir para você agora, mas em algum momento ela vai lhe servir. Numa conversa com os amigos, você sabe passar a informação certa, você não vai inventar dar uma informação errada, porque a pior coisa do mundo é o homem não ter, querer conversar, querer decidir as coisas sem ter o conhecimento. Então é importante que vocês aprendam, como eu estou aprendendo com vocês, né? Ter a humildade de reconhecer que eu não sei de tudo, não tenho o intuito de resolver todos os conflitos, eu sei que eu ainda vou deixar muita dúvida, mas pelo menos eu tive vamos dizer assim, a coragem de me expor, a coragem de vender, vamos dizer assim, essa ideia para que todo mundo possa abrir uma discussão, criar novas maneiras da gente discutir, da gente aprender, tá bom, gente? Então, olha, muito obrigado, fico muito feliz, mas não vai acabar não estou me despedindo não, só é uma parte, porque eu quis fazer esse apêndice, vamos dizer assim, essa janela, né? Abrir uma janela para o segurado especial, porque o segurado especial ele é muito esquecido, né? Os governantes não dão valor ao trabalhador rural. O trabalhador rural é esquecido pelo menos aqui nos municípios de Taquaritinga, a gente não vê o prefeito, a gente não vê os sindicatos, né, trabalhando em prol do trabalhador rural. O trabalhador rural é esquecido, a zona rural é esquecida, e infelizmente os trabalhadores chegam à época de se aposentar, não tem documento e fica por isso mesmo, é uma necessidade muito grande. Então eu fiquei ao lado de vocês e estarei sempre ao lado de vocês, a hora que vocês quiserem, meus contatos estão aqui embaixo, entre em contato comigo que eu estou disposto a conversar com vocês, a ouvir vocês e a aprender juntos, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo a vocês e até uma próxima.